Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Helena e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o transporte de gases no organismo, sistema tampão, sistema bicarbonato e regulação do pH do sangue e também um pouquinho sobre a regulação neuromoral da respiração, né? Então a gente chegou aqui na nossa P3, última revisão. Espero que vocês estejam bem e tenham gostado do conteúdo na medida do possível. E novamente eu fico à disposição para dúvidas. Eu não sei se as aulas têm sido proveitosas de revisão, né? Mas qualquer coisa que eu falar aqui, vocês podem entrar em contato comigo se não ficou alguma coisa clara ou se eu não expliquei alguma coisa que vocês gostariam. Então, nesse momento queria abrir mais uma vez para vocês se sentirem à vontade, que é a reta final, né? Vocês finalmente chegaram aí no final do segundo período, que é um dos piores, eu acho, né? E passaram por neuro já e tal. Então é para ser mais tranquilo para vocês, e o intuito da revisão é sempre esse, de vocês ficarem com as coisas frescas na cabeça, entenderem as coisas de uma maneira mais simples, pelo menos é o que eu tento fazer, para depois entender coisas mais complexas. Eu tento tornar, pelo menos da maneira que eu estudo físio, uma coisa mais resumida para a gente conseguir conceituar bem, né? Tipo, fechar bem conceitos assim, para não ficar um bicho de 7 cabeças. Mas bom, não vou ficar falando muito, vamos começar a revisão então. Então eu vou começar com essa parte de transporte de gases no organismo, né? E eu vou começar falando sobre a concentração do oxigênio, que a concentração de oxigênio no sangue arterial, ela é fixa, ou seja, ela não tem uma alteração muito grande. Então, por conta disso, a única forma de atender uma demanda aumentada de um consumo de oxigênio, no caso de um exercício físico, por exemplo, é através do aumento do débito cardíaco, porque normalmente as hemoglobinas já estão muito saturadas com oxigênio, né? Então, a gente tem que pensar que a pressão de O2 no tecido vai depender do fluxo de sangue por meio desses tecidos, por isso que o aumento de metabolismo normalmente vai gerar um aumento de fluxo de sangue também. Um aumento no fluxo acima do normal pode aumentar a pressão de O2 de 40 milímetros de mercúrio para até no máximo 95, que é a pressão sanguínea do sangue arterial, né? Então tem um limite, mas também é possível que esse fluxo seja diminuído para tentar diminuir a pressão de O2 tecidual. Então o controle é feito através do débito e do fluxo, né? Bom, então a gente tem que pensar que se as células usam mais oxigênio para o metabolismo, né, por qualquer motivo que seja, a pressão de O2 vai aumentar nesses tecidos, mas vai cair no líquido intersticial, né? Vai ter uma passagem dessa pressão de O2. E esse gráfico aqui, ele mostra como que aumenta o consumo de O2. A gente tem ali um consumo aumentado de 4 vezes, e como tem uma queda de pressão de O2 no líquido intersticial, mesmo aumentando o fluxo, né? Porque esse O2 está passando do líquido intersticial para o tecido, no caso. Durante o exercício, a gente sabe que o oxigênio é mais liberado. Então, cerca de 3 vezes mais oxigênio é liberado em cada volume de sangue que atravessa os tecidos pela hemoglobina, né? E isso, então, essa liberação maior de oxigênio em conjunto com o aumento do débito cardíaco, que faz com que a pressão de oxigênio no tecido muscular normalmente caia muito pouco abaixo do normal, mesmo durante exercícios muito intensos. Então, a pressão de O2 vai tentar se manter num valor padrão, num valor fixo, e quem vai fazer esse ajuste é a hemoglobina, né, principalmente. Então, falando especificamente sobre o transporte de O2, a gente vai falar muito sobre a importância da hemoglobina, né? Então, ele pode ser transportado de duas formas, pode ser dissolvido, que é cerca de 2% apenas, ou também ligado à hemoglobina, que é cerca de 98%. O oxigênio ele tem uma solubilidade muito pequena em líquidos, e a gente consegue fazer um cálculo da quantidade de O2 dissolvido no sangue por meio da lei de Henry. Então, eu trouxe essa fórmula aqui, que é a lei de Henry, né? Que ela vai calcular a concentração do gás dissolvido por meio da pressão parcial do gás vezes a solubilidade. Eu fiz uma continha ali para vocês só entenderem de onde que eu tirei os resultados que eu vou trazer para vocês. Então, se a gente tem uma concentração de gás de 100 milímetros de mercúrio e uma pressão parcial
uma concentração de gás dissolvido de 0,03 ml de O2 para 100 ml de sangue, uma pressão parcial de 100, a gente vai ter ali a concentração de gás dissolvido de 0,3 ml de O2 para 100 ml de sangue. Lembrando que o débito cardíaco, em 1 minuto, a gente tem um débito de aproximadamente 5 litros de sangue. Então, fiz uma regrinha de 3 ali, chegando à conclusão que em 1 minuto vai ter 15 ml de O2 disponível para o corpo, né? Porém, normalmente o nosso corpo precisa de um total de 250 ml por minuto. Então, essa parte dissolvida vai fornecer só 1,5% da demanda metabólica do corpo total. Então, a parte ligada à hemoglobina que vai oferecer quase 1 litro por minuto. Então, vai oferecer muito mais. A quantidade de oxigênio disponível na hemoglobina que vai ser o grande responsável pela demanda metabólica do corpo, certo? Porque 15 ml por minuto não chega nem perto do tanto que o corpo precisa, que é de 250 ml por minuto. Então, a hemoglobina, ela até ultrapassa essa necessidade. E a diferença entre o necessário, que é esse 250 ml por minuto, e a parte que é de oxigênio ligado à hemoglobina, que é quase de 1 litro por minuto, essa diferença entre os dois é chamada de capacidade residual. Então, é uma capacidade extra de oxigênio que eu tenho disponível. E ela está ligada a alguns fatores importantes, como, por exemplo, a concentração de hemoglobina no sangue, o número de eritrócitos, a própria volemia, a qualidade dessa hemoglobina, a sua funcionalidade e a difusão. Então, em doenças, né, como anemia falciforme, a gente pode ter um comprometimento das hemoglobinas. Por isso que entra aí a qualidade da hemoglobina na conta, para entender também a capacidade residual. Então, ainda falando da importância da hemoglobina, né, além dela realizar esse transporte massivo de oxigênio para o corpo, ela também vai ter um efeito tampão muito importante. Então, ela tem a função, um papel principalíssimo de manter a pressão de O2 quase que constante em todos os tecidos. Isso porque, caso a pressão de O2 seja muito alta dos tecidos, né, não vai existir uma passagem desse O2 do líquido intersticial para os tecidos. Lembrando que a pressão de gases normalmente se faz por diferença, né? Então, se não existir uma diferença de pressão entre o líquido intersticial e os tecidos, não vai rolar essa troca. Já se essa pressão de O2 estiver muito baixa, os tecidos não vão estar sendo corretamente oxigenados, né? E essa pressão de O2 nos tecidos, ela mantém um nível basal de aproximadamente 40 milímetros de mercúrio. E é a hemoglobina que vai manter esse controle basal. Então, as necessidades extras de oxigênio, eles vão causar uma pequena queda nessa pressão e vão estimular a hemoglobina a liberar oxigênio para os tecidos. Além disso, também é importante entender que a pressão de O2 alveolar, ela pode sofrer variações abruptas dependendo do ambiente. Então, ela pode variar de 60 até 500 milímetros de mercúrio, por exemplo. Mas mesmo assim, a pressão dos tecidos periféricos deve manter um valor constante e quem vai fazer esse papel é a hemoglobina. Então, ela vai ter esse papel importante de trazer oxigênio quando é necessário e também de não dar oxigênio quando se tem demais, para manter justamente esse efeito tampão e um valor basal para o controle do organismo, né, da respiração. E como que isso acontece? Como que ela faz isso, né? Então, a hemoglobina normalmente faz uma ligação cooperativa com o oxigênio. Então, a ligação de uma molécula de oxigênio favorece a ligação do gás ao oxigênio nas subunidades livres. Então, cada molécula de hemoglobina consegue carregar até 4, né? 4 moléculas de oxigênio. E se uma se liga, ela é favorecida a ligação das outras 3. Então, a hemoglobina ela tem duas conformações. Ela passa do estado T, que é um estado de baixa afinidade para oxigênio, para o estado R, que é um estado de alta afinidade para oxigênio. Então, ela está sem oxigênio nenhum, ela está no estado T. Ela se conecta com 1, ela passa para o estado de alta afinidade. Essa transformação entre os dois estados é importante para a efetividade do transporte de O2, né? Como eu mencionei anteriormente, se ela tivesse uma afinidade por O2 constante, ela não ia conseguir entregar esse oxigênio para os tecidos. Então, ela precisa fazer esse papelzinho de sim ou não, né? Meio de controle, de porteira do oxigênio. Então, essa mudança da afinidade que promove o transporte, ela passa por modulações. Então, eu vou explicar algumas delas, sendo que a principal a gente chama de efeito Bohr.
O efeito Bohr vai ser uma somatória da influência do CO2, da temperatura e também da redução do pH. Então, quando o pH está baixo, ou seja, o corpo está com um pH ácido, a hemoglobina tende a perder essa afinidade por O2, ou seja, ela tende a liberar esse O2, né? E o pH é normalmente menor nos tecidos por conta... normalmente o pH é menor nos tecidos do que no pulmão, né? Por conta justamente da atividade metabólica e é justamente esses tecidos que vão estar demandando esse oxigênio. Já o aumento do CO2 também faz sentido, tem relação com a atividade metabólica e também causa uma redução da afinidade. Então, se a hemoglobina chegar num tecido que tem muito CO2 difuso, esse CO2 vai promover uma redução da afinidade por O2, liberando O2, para que essa pressão de O2 seja passada, né? E também tem a ver com o aumento da temperatura. O aumento da temperatura também reduz a afinidade, também está relacionado com o metabolismo. Então, é natural que a gente pensasse, se a gente pensar de uma maneira lógica, esses três fenômenos do efeito Bohr, que ela não possua tanta afinidade com essas condições, porque é um momento de necessidade, que o corpo está precisando de oxigênio para realizar seu próprio metabolismo, né? Então, estão tendo uma demanda metabólica que exige a captação desse O2. Então, justamente por conta disso que esse O2 vai ser tirado da hemoglobina e passado para os tecidos. Agora, falando sobre a 2,3-BPG, bifosfoglicerato. Vocês viram sobre isso um pouquinho em bioquímica, né? Mas eu acho que é legal lembrar. O 2,3-BPG, ele é produzido pela hemácia durante o metabolismo anaeróbio. Então, quando ela está em falta de oxigênio, ela está na sua conformação T. E esse BPG, ele se liga a essa conformação T e estabiliza ela. Então, ele mantém a hemoglobina no estado de menor afinidade pelo oxigênio. E essa perda de afinidade da hemoglobina faz com que ela realize uma melhor entrega para os tecidos, né? Então, e como que isso muda? Esse 2,3-BPG, ele tem uma meia-vida curta. Então, quando existir a necessidade dessa hemácia realizar novamente uma ligação com dois tecidos pulmonares, ele já vai ter sido, digamos assim, destruído, né? Sintetizado. Então, ele tem uma função muito importante, principalmente nesse controle nesse controle da modulação. Acabei de ver que o slide ficou um pouquinho coisadinho pra vocês. Mas enfim, facilita o transporte de O2 para os tecidos, gente. Tá um pouquinho cortado. Arrumei um pouquinho. Beleza. Outro exemplo de modulação da afinidade da hemoglobina pelo O2 é a hemoglobina fetal. Ela é diferente da hemoglobina adulta, porque ela possui uma maior presença de cadeias gama. E essa presença de cadeias gama faz com que o BPG, o 2,3-BPG, se ligue com menor facilidade a ela. Então, a gente pode entender que a hemoglobina fetal tem, no geral, uma maior afinidade pelo oxigênio, certo? Porque o BPG, ele vai fazer com que a hemoglobina perca a afinidade pelo oxigênio. Isso faz sentido se a gente pensar na demanda metabólica do feto durante a gestação. O feto precisa de mais oxigênio para a mãe para o próprio desenvolvimento, né? E ele vai conseguir isso ligando o oxigênio mais facilmente a essa hemoglobina do que a própria mãe, porque ali, se a gente pensar, tem um ambiente de compartilhamento, competição e tudo mais. Então, por mais que em algum momento essa hemoglobina tenha que se desligar desse oxigênio para oxigenar o tecido dos fetos, essa hemoglobina fetal precisa captar mais oxigênio que o da mãe. Eu comentei, né, sobre a anemia falciforme, que prejudica, né, a capacidade residual, porque diminui a qualidade, né, das hemácias. Então, apenas comentando um pouquinho que na anemia falciforme existe uma substituição de glutamato por valina, na hemoglobina, né? E isso faz com que ela perca sua qualidade, fazendo com que ela se aglutine com maior facilidade. E nesse momento de aglutinação é que ela perde essa afinidade por O2 e, consequentemente, também compromete o transporte. E fechando essa parte da modulação, eu trouxe gráficos de cada uma dessas coisas aqui. Só fazendo uma pequena recapitulação, a gente tem ali no primeiro gráfico o efeito da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, menor vai ser a afinidade. No segundo, o efeito do pH. Quanto mais ácido, vocês veem que o pH está diminuindo, a gente vai ter uma menor afinidade também pelo oxigênio. Quanto maior a quantidade de CO2, menor a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio.
E por último, a gente tem uma relação ali do sangue fetal em comparação de uma hemoglobina com mais 2, 3 BPG ligada, né? Então, sendo que o sangue fetal tem essa maior afinidade pelo oxigênio no geral e quanto mais BPG menor. Isso, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que se dá o transporte de CO2 no corpo, né? Então, o CO2, o dióxido de carbono, ele se difunde cerca de 20 vezes mais rápido do que o oxigênio. Então, por conta disso, de modo geral, as diferenças de pressão necessárias para causar uma difusão no dióxido de carbono são bem menores que as diferenças de pressão necessárias para causar uma difusão do oxigênio. Então, assim, digamos que ele se difunde mais facilmente, né? De CO2, a gente tem as porcentagens: 7% dissolvido no plasma, 23% ligado à hemoglobina e 70% ligado ao bicarbonato. Então, o bicarbonato tem essa importância muito gigante no transporte de CO2 no corpo. E é importante ressaltar, né, relembrar vocês que a quantidade de CO2 normalmente vai estar influenciando no pH do corpo, causando uma acidose no corpo. Por isso que é importante que esse íon sofra um tamponamento, para evitar que pequenas alterações de CO2 causem um grande impacto no sistema, no organismo, no sistema fisiológico como um todo. Então, entre os gases, assim, a gente dá muita importância para o oxigênio, mas o CO2 é crucial também e ele está muito envolvido no controle respiratório, como a gente vai ver mais pra frente. Então, esse tamponamento, né, ele é feito principalmente pelos íons bicarbonato. Os íons bicarbonato são um grande agente de aprisionamento de prótons, vai evitar essa acidose, e ele é muito importante para o transporte do CO2. Então, a combinação do CO2 com a água nas hemácias, junto com a influência de uma enzima chamada anidrase carbônica, é responsável por cerca de 70% do dióxido de carbono que é transportado pelos pulmões, né? E isso é tão importante que quando um inibidor de anidrase carbônica é administrado por um animal, o transporte do CO2 se torna tão deficiente a ponto de aumentar a pressão parcial de CO2 tecidual de 45 para 80 milímetros de mercúrio. Isso é muito grave, né? Mas também existem outros fatores que influenciam nesse tamponamento. A hemoglobina é uma delas, porque ela carrega um pouco do próton que fica disponível, também se liga ao CO2. O sistema renal, que ele contribui aumentando ou diminuindo a secreção de alguns íons, principalmente de prótons. Então vai fazer esse controle importante na regulação. E também o sistema pulmonar, através da eliminação do CO2, que, enfim, é o que a gente mais está tratando na P3, né? Muito bem, então falando de O2 e de CO2, a gente consegue falar um pouquinho sobre desequilíbrio de ácido-base. Eu vou passar bastante tempo aqui nesse slide, então se quiserem pausar no meio, tem bastante coisa para comentar. Então, falando de desequilíbrio ácido-base, a gente tem que pensar numa acidose, né, que é uma diminuição do pH, ou numa alcalose, um aumento de pH. E ambas podem ser tanto respiratórias como metabólicas. Então, o sistema respiratório, ele pode ser tanto um mecanismo compensatório, para tentar compensar uma acidose ou alcalose metabólica que esteja acontecendo, ou também ele pode ser o que causa uma acidose ou uma alcalose. Então, a gente sempre tem que verificar se a causa dessa acidose ou dessa alcalose é uma hiperventilação, ou se a pessoa, enfim, o indivíduo está hiper ou hipoventilando como um mecanismo compensatório. É importante ter essa diferenciação. Esse slide eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o diagrama de Davenport, explicar cada um dos movimentos dessas letrinhas aí, dividindo primeiramente, na verdade, para vocês entenderem como que funciona a base do gráfico. Acho que o professor falou bastante para vocês sobre isso. Mas a gente tem um eixo X, os valores de pH, né? Então ficando mais ácido ou mais básico. E no eixo Y a gente tem a quantidade de íons bicarbonato. E dentro do diagrama, as linhas que estão horizontais vão representar o componente respiratório, ou seja, que tem influência do sistema respiratório, e as verticais o componente metabólico, que é uma coisa sistêmica do corpo, um movimento sistêmico do corpo. Então, eu vou dividir para falar primeiramente do componente respiratório,
e depois falar do componente metabólico para vocês. Então, nesse primeiro momento, vamos focar nas linhas horizontais, componente respiratório. Falar de acidose e alcalose respiratória. Então, na acidose respiratória, a gente tem uma elevação da pressão de CO2. E isso faz com que o pH caia, né? A gente consegue observar isso no movimento do ponto A para o ponto B. Então, é um componente respiratório tornando o meio mais ácido. Sempre que essa PCO2 aumenta, ocorre também um aumento de bicarbonato por conta da dissociação do ácido carbônico. Eu tinha comentado com vocês sobre a anitrase carbônica. Então, pode cometer algum erro, mas pensando assim, como que está aumentando o bicarbonato, sendo que está ficando mais ácido? Mas é por causa dessa dissociação. Mas é importante ressaltar que, apesar desse aumento do bicarbonato, um pouquinho, né, tem uma queda da relação CO2-bicarbonato. Então, tem mais bicarbonato aumentando, mas tem muito mais CO2 aumentando, por isso que fica ácido. Essa hipercapnia, ela pode ser causada por uma hipoventilação alveolar ou também por desigualdades de relação ventilação-perfusão. E caso essa acidose permaneça, vai existir um papel do rim na retenção do bicarbonato, gerando um movimento de B para D. Então, o movimento de B para D ali já é uma tentativa do corpo, por meio do rim, de controlar essa acidose respiratória. Agora, na alcalose respiratória, que pode ser causada por uma hiperventilação, como acontece em crise de ansiedade, por exemplo, tem uma diminuição da pressão de CO2 e isso eleva a relação bicarbonato-CO2. Então, o bicarbonato aumenta e a relação bicarbonato-CO2 também aumenta, provocando um aumento de pH. E isso é representado no movimento do ponto A para o ponto C. Então, o ponto A para o ponto C é essa alcalose respiratória. Agora, a gente pensando no componente metabólico, vamos pensar agora nas linhas horizontais. Nas linhas verticais. Vamos pensar nas linhas verticais. Na acidose metabólica, tem um aumento de produção de ácido pelo organismo por algum motivo, que pode ser um acúmulo de cetoácido do diabetes mellitus, ou uma descompensação de ácido lático por conta de excesso de trabalho muscular. De toda forma, a maior quantidade de ácido tende a diminuir o pH, né? E isso pode ser observado ali no movimento do ponto A para o ponto G. Nos distúrbios metabólicos, normalmente a compensação pode ser feita por meio do pulmão através da hiperventilação reflexa, que passa a tentar eliminar uma maior quantidade de CO2 para compensar. E isso é demonstrado no gráfico através do ponto que se move de G para F. Então, G para F está mostrando como o sistema respiratório está tentando compensar essa acidose metabólica. É muito importante a gente destacar aqui para diferenciar alguns conceitos. É muito errado falar que uma acidose metabólica vai ser compensada por uma alcalose respiratória. Porque a acidose e a alcalose são distúrbios do sistema e a compensação pulmonar, por conta da hiperventilação, por exemplo, é uma coisa fisiológica. Então, a gente não pode dizer que uma coisa está compensando a outra. A acidose metabólica vai ser compensada por uma hiperventilação, sim, mas eu não posso chamar de alcalose respiratória no caso. E, por fim, ali, analisando o último, né, na alcalose metabólica, vai ocorrer um aumento de bicarbonato, assim como um aumento da relação bicarbonato-CO2 e, consequentemente, também um aumento no valor de pH. Isso pode ter várias causas e uma delas, como exemplo, pode ser a perda de suco gástrico em excesso, por conta de vômitos em excesso, por exemplo. E essa situação de alcalose metabólica é representada ali do ponto A para o ponto E. E a compensação pulmonar vai entrar nisso, né, tentando reduzir a ventilação, movendo o diagrama em direção ao D. E assim a gente fecha o diagrama de Davenport, explicando cada uma das coisas. Se ficar alguma dúvida, podem me mandar mensagem. Eu falo isso porque eu sei que é um gráfico com muitas interpretações, mas eu preferi pegar só uma imagem e explicar ponto a ponto do que ficar colocando vários gráficos, senão fica parecendo que são coisas diferentes. Então aqui a gente consegue ver o funcionamento dos dois componentes, o deslizamento entre os eixos, a função do bicarbonato, do pH e tudo mais. Bom, agora a gente vai para a última parte, que é a regulação neuromoral da ventilação alveolar.
E eu vou encher o saco de vocês de novo com essa imagem, que também o Fugassa já deve ter mostrado muitas vezes, e eu vou ficar reforçando a mesma lógica. Como eu já comentei, eu pessoalmente acho que é muito fácil de entender assim, fica menos decoreba, fica lógico na cabeça. Então a gente tem novamente nossos sensores, nossos centros integradores e nossos centros efetores. Então, os sensores, assim, só dando uma pincelada. Os sensores vão ser os quimiorreceptores centrais e os quimiorreceptores periféricos, principalmente. Existem mecanorreceptores também, eu vou falar mais pra frente, mas dou um grande destaque para os quimiorreceptores centrais. Os centros integradores é o centro respiratório bulbar, que é dividido em 3 áreas, e também o córtex cerebral. E os centros efetores vão ser principalmente o diafragma, através do nervo frênico, mas enfim, os músculos intrínsecos da respiração, os músculos abdominais e tudo mais que vocês já aprenderam. Então, começando a falar sobre os centros integradores. O controle ele é feito por 3 grupos de neurônios dentro do tronco cefálico, chamado de centro respiratório bulbar, de centro apnêutico e de centro pneumotáxico. Começando a falar sobre o centro respiratório bulbar, que ele tem um destaque, ele é o mais importante, ele se divide em 2 porções. Ele possui um centro inspiratório e um centro expiratório. O centro inspiratório ele é localizado no grupo dorsal dos neurônios respiratórios e ele vai controlar o ritmo básico da respiração pelo ajuste da frequência da inspiração. É ele que vai receber as aferências dos nervos glossofaríngeo e vago, por meio dos sensores, né? E vai enviar as informações motoras para o diafragma através do nervo frênico. E o centro expiratório, ele controla principalmente a expiração, mas ele também tem um papel na inspiração, os dois meio que trabalham juntos. A expiração, a gente sabe, de modo geral, ela é passiva e então esse centro ele acaba sendo mais utilizado e sendo mais importante em situações de exercício físico, que exige uma maior demanda do sistema respiratório. Então, no geral, assim, cotidianamente, ele acaba alterando um pouco o ritmo respiratório. Já o centro apnêutico, ele vai ser responsável por estimular e excitar o centro respiratório por meio de potenciais de ação, através do nervo frênico, né, e o diafragma. Então, a gente diz que esse centro apnêutico, ele é o responsável por inspirações prolongadas, né? Então, ele vai prolongar a inspiração. Então, se a gente for pensar assim, uma respiração do yoga, por exemplo, a gente vai estar estimulando esse centro apnêutico. Já o centro pneumotáxico, ele é um centro inibidor. Então, a gente tem que pensar ali o centro respiratório bulbar como um basal, o apnêutico como um potencializador, né, da inspiração. Já o pneumotáxico, ele vai inibir a inspiração, vai inibir o centro respiratório dentro do centro respiratório bulbar. Então, ele tem um papel que desliga a inspiração, ele limita o volume e ele acaba regulando a frequência respiratória por conta disso. Então, sem a existência dele, a gente teria uma respiração normal e contínua, né? Já que não teria ninguém para inibir. Bom, também é muito importante falar do córtex cerebral como um grande centro integrador. Eu coloquei em destaque porque a gente não pode esquecer dele, né? A gente só fica pensando lá nos outros tipos de centro, mas esquece que a gente tem um controle consciente sobre a respiração até certo ponto. E é por conta disso que a gente consegue fazer ajustes na respiração conscientemente. Os comandos do córtex, eles podem prevalecer sobre todos os centros automáticos do tronco encefálico. E vai ser ele o responsável por enviar as informações de hiper e hipoventilação para ajuste de respiração quando necessário, mesmo que não conscientemente. Agora falando dos sensores, entendendo bem os integradores, eu acho que a gente consegue ver onde que os sensores vão atuar e como que eles vão mandar sinais para esses integradores, né? Então, são divididos em quimiorreceptores centrais e quimiorreceptores periféricos, principalmente. E os sensores, no geral, eles vão ter senso, né, para controle da pressão de O2, de CO2, de pH, e vão mandar as informações para aqueles centros integradores através do nervo glossofaríngeo e do nervo vago. Os quimiorreceptores centrais, eles são os mais importantes, eles estão localizados no tronco encefálico. E eles são os mais importantes porque eles que controlam a respiração minuto a minuto.
Eles estão localizados na parte ventral do bulbo, muito próximo ao centro respiratório. Então, eles acabam fazendo uma comunicação muito direta com ele. Eles são sensíveis principalmente às alterações de pH no líquor, então percebem um pH mais ácido, mas também indiretamente acabam percebendo as variações de pressão de CO2 arterial, né? Porque a gente sabe que por conta do mecanismo químico, o CO2 ele vai consequentemente diminuir o pH, então indiretamente ele controla a pressão de CO2. E o objetivo desses quimiorreceptores centrais, ativando os centros integradores e os músculos efetores, é manter a pressão de CO2 dentro de uma faixa normal. Já os quimiorreceptores periféricos, eles têm sensores para pressão de O2, de CO2 e também de H+, e estão localizados nos corpos carotídeos das bifurcações das artérias carótidas. A responsabilidade mais importante desses periféricos é de detectar a alteração da pressão de O2 arterial. Porém, é importante destacar aqui que a queda da pressão de O2 arterial tem que ser muito grande para eles conseguirem detectar. E é por isso que a gente diz que eles são meio insensíveis. Então, os centrais são muito mais sensíveis às alterações do que os periféricos. Então, a pressão de O2 ela tem que cair para abaixo de 60 milímetros de mercúrio para produzir algum efeito. Só que quando isso acontece, o efeito é imediato. Então, a gente não pode descartar a importância deles para o controle da respiração em casos abruptos, né? E existem também outros tipos de receptores que eu vou citar brevemente para vocês. A gente tem os receptores pulmonares de estiramento, que são mecanorreceptores que estão presentes na musculatura lisa das vias aéreas. E quando eles são estimulados pela tensão, eles iniciam uma redução reflexa da frequência respiratória. E eles são os responsáveis por proteger o pulmão de um superenchimento. Então, para evitar que esse pulmão se infle demais. Já os receptores das articulações e dos músculos também são mecanorreceptores e eles instruem os centros respiratórios a aumentar a frequência respiratória em casos fora do padrão, como resposta antecipatória ao exercício, por exemplo. E estão relacionados muito com os músculos da costela e os músculos acessórios da respiração. E os receptores de estímulos irritativos, esses estão bem aflorados em mim hoje, tô bem doente. São receptores que existem entre as células epiteliais que revestem as vias aéreas. E eles fazem uma constrição da musculatura lisa brônquica e também fazem um aumento da frequência respiratória e promovem o reflexo da tosse. Bom, é importante dar um grande destaque, novamente, falando dos quimiorreceptores centrais, e destacar a importância das taxas de CO2 para o controle da respiração de uma maneira geral. O Guyton tem até um subtítulo dentro do capítulo de respiração, chamado Oxigênio não é importante para o controle do centro respiratório. Eu coloquei em destaque aqui para tentar explicar o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que as modificações nas concentrações de oxigênio virtual não têm um efeito direto sobre o centro respiratório a ponto de alterar o controle respiratório. Isso acontece por conta daquele sistema tampão que eu tinha comentado no começo da aula, da revisão, sobre hemoglobina e oxigênio. Então, a hemoglobina, ela mantém a distribuição de oxigênio para as tecidas em um nível padrão de acordo com o consumo, mesmo em altas concentrações pulmonares de O2 ou mesmo com o consumo de O2 muito exacerbado. Então, como essa pressão parcial de O2 tem que se manter em nível basal, não vai ser a pressão de O2 que vai estimular o organismo a fazer uma reação fisiológica a algum efeito externo que está fazendo uma alteração na respiração, certo? Mas sim o CO2. O CO2 ele é, digamos, um efeito muito mais agudo, um efeito muito mais imediato. Então, eu coloquei esse gráfico aqui do Guyton. Perdão. Então, esse gráfico do Guyton, ele mostra que a pressão de CO2 é mais importante no controle global da ventilação a longo prazo, né? Mas, porém, também ele mostra que as variações da pressão de O2, ou a falta da pressão de O2, causada por uma hipóxia, também é importante. As duas juntas, né, então um aumento de CO2 e uma queda de O2, elas possuem efeitos somatórios e aditivos na atuação dos quimiorreceptores. E, portanto, também levam ao
um efeito aditivo no momento da resposta ventilatória. Então, a hipercapnia e a hipoxemia vão ter esse efeito somatório, as duas juntas. O gráfico também está mostrando o efeito da baixa do pH na ventilação alveolar, que também está intrinsecamente relacionado com a pressão de CO2, né? Bom, é isso, gente. Espero que tenha ficado claro para vocês. Eu não mencionei no final ali sobre os músculos evetores, mas eu acho que é bem claro para vocês, na disciplina de anato, como que funciona a musculatura da respiração. Eu acredito que também, falando sobre a mecânica ventilatória da respiração, os outros monitores tenham comentado mais com vocês. Mas é só fechando o raciocínio, né? Os sensores vão perceber os estímulos, vão mandar para os centros integradores que vão causar uma reação muito ligada com o diafragma e o nervo frênico para a atuação de uma mudança nesse controle respiratório, né? Aqui novamente meu contato. E é isso, eu fico à disposição, espero que vocês tenham gostado.